Olá a todos, meus queridos e minhas queridas do signo de Leão, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal. Meu nome é Andressa e esse é o Tarô com Andressa. Neste canal eu pretendo estar trazendo algumas leituras ao longo do mês para os 12 signos do zodíaco. Pretendo também, conforme for tendo disponibilidade, gravar leituras de opção de escolha e trazer aqui no canal também. Portanto, desde já eu já peço a sua colaboração para que você possa se inscrever aqui no canal, ativar para receber as notificações a respeito das novidades aqui, que forem sendo trazidas ao longo dos dias, ao longo do tempo, enfim. Caso você possa também curtir o vídeo, comentar, fazer a sua interação, é sempre muito bem-vindo. Eu peço a sua ajuda para que possamos alcançar mais pessoas e crescer um pouquinho o canal, tá bom? A meta aí é a gente inicialmente chegar em 1000 inscritos, então por favor, conto com a sua colaboração. Caso você seja uma dessas pessoas que estão chegando por aqui, estão visualizando os meus vídeos e não estão se inscrevendo, nem curtindo, nem nada, já peço por favor para que você já faça isso agora no começo do vídeo para não esquecer depois e para você contribuir comigo nessa energia de troca. Tudo bem? Pode ser? Que assim vocês me motivam também a trazer mais conteúdo para vocês e a continuar gravando, tá bom? Eu faço isso do fundo do meu coração. Eu também faço leituras particulares, para caso você tenha interesse de fazer uma consulta particular de tarô na sua energia. Eu também sou taróloga, trabalho com as cartas. Você pode estar lendo aqui a descrição desse vídeo, que nessa descrição você vai encontrar algumas informações importantes a respeito disso e de como fazer para entrar em contato comigo, para a gente conseguir ver aí no seu contexto, na sua situação, a melhor forma de leitura para você fazer uma consulta personalizada na sua energia só para você, tá bom? Eu e você um tempinho juntos ali. Tudo bem, pessoal? Bom, eu vou dar início na leitura de vocês, signo de Escorpião, com o meu deck do Gilded Tarot Royale, tá? Para caso você tenha interesse, é esse daqui. Tem algumas pessoas que gostam de procurar, né, deck para comprar, e às vezes gosta do deck, gosta da arte do deck, enfim, e quer saber a informação. Ele se chama Guilda de Tarot Royale, tá bom? Você pode estar procurando. E aí, pessoal, ao longo da leitura eu vou vendo se for necessário tirar mais cartas ou não, como que a gente vai fazer essa dinâmica, tá bom? Eu tô sentindo bastante de ir fluindo mesmo, tá? Aqui na energia de vocês. Pode ser que tenha a ver com a mensagem que fosse trazida, ou não, enfim. Pessoal, queria comentar uma coisa, aproveitando que eu tô na leitura de Escorpião. Ai, gente, eu me expondo horrores, né? Aquelas. Ia querer justificar pelos meus posicionamentos, né? Eu tenho Lilith e Kiron em Escorpião, mas enfim, não me é um caso, gente. Mas enfim. Ia comentar aqui, caso você venha me acompanhando aí dos outros vídeos, caso você esteja já por aqui há um tempinho, e você perceba que eu costumo ter alguns, parece tipo uns lapsos assim, aleatoriamente, ou então quando eu tenho assim esses, é tipo um, ai, bati aqui, deixa eu jogar, desculpa, gente. É tipo como se eu estivesse arrotando, assim, limpando alguma coisa, sabe? Eu tenho muita sensação de estar limpando alguma coisa. Isso acontece toda vez que eu tenho algum processo de canalização mediúnica também, tá, gente? E como aqui eu tenho essa questão bastante forte na minha vida no geral, e aqui no trabalho com as cartas, como é uma parte coletiva e que pode chegar a mais pessoas e é algo que enfim, não estou sendo remunerada, né? Pelo menos não momentaneamente para isso. Tem às vezes um cunho meio espiritual aqui nas mensagens, tá? Quem já vem acompanhando pode ter percebido um pouco disso. Eu sinto bastante a influência da parte energética, a parte espiritual, pra mim, tá, gente? É a forma que eu sinto, a forma que eu interpreto e, consequentemente, é a forma que eu traduzo pra vocês aquilo que eu tô sentindo, aquilo que eu tô percebendo, tá? Então, caso você perceba esses detalhes, não estranhe, tudo bem? Claro, todos nós somos um pouco estranhos, um pouco esquisitos, temos as nossas estranhezas, mas, enfim, não se assuste, permaneça por aqui comigo, tá bom? Bom, então vamos lá. Escorpião, caso você seja do signo de Escorpião, essa leitura é válida para você.
caso você não possua o signo solar, mas possua signo ascendente, lua, Vênus, algum outro posicionamento importante do seu mapa no signo de escorpião, ou caso ele seja um signo forte no seu mapa. Caso você lide com uma pessoa de escorpião, pode ser que essa leitura esteja espelhada para você e a gente possa estar falando com você também a respeito dessa pessoa, dessa situação. Enfim, fica a seu critério de sentir. Caso você não tenha nada a ver com isso e você simplesmente sentiu de entrar nesse vídeo, simplesmente você clicou nesse vídeo quando ele apareceu para você, então seja muito bem-vindo. Pode ser que aqui nesse vídeo eu tenha uma mensagem para você também, que as cartas e a espiritualidade possam trazer algo na sua vida, no seu algo que seja algo de alguma forma. Tudo bem? Fica até o final, porque pode ser que você não ressoe com a mensagem no começo dela, mas no final dela tenha algo importante para você. Enfim, é uma leitura geral, coletiva, atemporal, ela é válida a partir do momento que você chegar até ela. Então também tenha o senso crítico, mantenha-se aberto para receber as mensagens que aqui forem trazidas pelo tarô, pelo oráculo e pela espiritualidade, tá bom? Pegue aquilo que ressoar com você, não fique forçando nada na sua energia se você não sentir que é pra você, tá bom? E é isso, espero que eu possa contribuir de alguma forma na sua com o seu momento, com aquilo que me for permitido, tá bom, escorpião? Então vamos lá. Tarô, espiritualidade maior de luz, guias, mentores espirituais de luz que nos acompanham, que me acompanham e acompanham um coletivo de pessoas que chegaram até este vídeo. Eu peço sua licença, luz, proteção, permissão e iluminação para que possa estar acessando e canalizando as mensagens que merecem, podem, devem e são permitidas de serem repassadas para essas pessoas neste momento em que elas chegam neste vídeo. Neste exato momento, nada mais e nada menos, somente aquilo que lhes é permitido e que me é permitido acessar e que me é permitido passar. Peço licença aos guias e mentores espirituais de luz, aos guardiões e anjos de guarda de cada uma dessas pessoas que estiverem me acessando e que eu estiver acessando a energia delas de alguma forma, para que eu possa trazer aqui apenas mensagens de luz, de direcionamento, clareza, algo que seja construtivo na vida delas, ou que possa minimamente promover um breve momento que seja de reflexão, mas que de alguma forma possa fazer diferença, possa fazer sentido na sua vida. Peço a luz, proteção e orientação do povo cigano e dos guias mentores espirituais de luz que nos acompanham. Proteção de São Miguel Arcanjo ao longo da realização de toda a leitura. Nos proteja e guarde hoje e sempre. Na terra e no espaço, que assim seja, assim se faça, já sempre está feito. Que assim já é, que assim seja. Amém. Por favor, tarô espiritualidade. Signo de Escorpião. Vamos lá, meus escorpianos. O que a gente tem para falar aqui para vocês hoje? Por favor, 3 cartas. Qual é a situação no momento em que eles chegam até este vídeo? Situação, signo de Escorpião, 3 cartas. Situação, 3 cartas. Mais uma. Ok, obrigada. Só um momento que eu já mostro para vocês as cartas, tá bom, pessoal? O que está acontecendo de fato nessa situação? 3 cartas. O que está acontecendo de fato nessa situação? 3 cartas. Mais 2, mais uma. Ok, obrigada. Desfecho dessa situação, 3 cartas, por favor. Signo de Escorpião. Ok, muito obrigada. Deixa eu organizar aqui. Pra caber tudo, tá bom? Deixar encaixadinho. Saiu uma carta a mais no desfecho, mas ela saiu muito junta com a outra carta, então eu vou aceitar, tá
bom? E aí a gente vai entender aqui, tentar entender essa situação, tá bom? Fundo do deck, 4 de paus, rainha de copas, 10 de copas, o papa, as de paus, 3 de espadas. Ok, eu vou pedir aqui com outro deck uma energia que represente vocês nessa situação, tá bom? Por favor, tarô espiritualidade. Qual a energia que representa as pessoas que chegam até este vídeo nessa situação do signo de Escorpião, por favor? Qual a energia que representa essas pessoas? Uma carta. Ok, obrigada. Tá. Olha, pessoal, aqui eu enxergo, eu sinto, eu vejo algumas coisas, tá bom? Eu vou tentar, gente, assim, dar o meu melhor pra captar o máximo de coisas que eu percebo aqui, o máximo delas possíveis, assim, tá? Porque é uma leitura geral e coletiva, então são muitos cenários que eu poderia trazer nessa energia, nessas situações, enfim. É realmente, é como eu falo, né? Se você quer ver algo na sua energia, vai ser muito mais direcionado, vai ser muito mais assertivo. Se você tiver uma situação que você chegou até aqui, que você queira ver em particular, entre em contato comigo, tá bom? Mas aqui no vídeo eu vou tentar falar de uma forma bem geral, tudo bem? E espero que a linguagem fique acessível, ou que eu consiga, no mínimo, transmitir de alguma forma aquilo que eu pretendo transmitir para vocês, tá bom? Bom, pessoal, deixa eu tomar um pouquinho aqui. Fiz um chazinho. Ai, gente, inclusive hoje é dia 21, né? Tô gravando hoje, no dia que sai esse vídeo. E eu vi que hoje é dia internacional do chá. Uma coisa assim. Bom, vamos lá, escorpião, desculpa, divaguei aqui, né? Bom, situação aqui que vocês chegam na energia desse vídeo, que vocês chegam na minha mesa. Vocês abrem o jogo com o 7 de paus. 7 de paus. Seguido do rei de copas. Seguido do pajem, do as de pentáculos. Seguido do as de pentáculos. Eu pensei em pajem aqui. Situação. O que está acontecendo? 4 de pentáculos. 9 de espadas na central do jogo. Fechando com a morte. Desfecho. 5 de paus. Seguido do 10 de espadas. Fechando com as duas cartas que caíram juntas. A sacerdotisa. A sacerdotisa. E rei de paus. Fundo de deck, 4 de paus. Energia que representa vocês. Saiu o arcano maior do sol, mas ele saiu assim deitado.
Eu senti ele meio que na posição de bloqueio, mas aí eu vou ver aqui como que vai se encaixar com a mensagem e reforço para vocês. Fundo de deck é a força, o carro, o diabo, a morte, a lua e assim por diante. Isso aqui na energia que representa vocês nessa situação, tá bom? Bom, escorpião, então vamos lá. Aqui na minha mesa, eu sinto algumas situações, conforme eu comentei para vocês, né? Eu sinto aqui de início que tem alguma situação aqui para alguns de vocês, ou num geral, essa energia aqui de vocês desse vídeo. Tem uma situação em que eu vejo que vocês estão tentando manter uma posição sua. Então pode ser que você esteja tentando manter uma posição de poder sua, ou pode ser que você esteja tentando manter um cargo seu, algo que você conquistou e algo que está muito ligado também com o seu emocional, tá? Eu sinto isso nessa combinação aqui, uma das coisas que eu sinto nessa combinação aqui da situação, com o 7 de paus, junto com o rei de copas e o as de ouros, tá? Eu sinto como se você estivesse batalhando para ocupar o seu espaço ou lutando para manter, enfim, para honrar isso que você está construindo, tá? Como se você estivesse construindo algo seu. Ou como se você estivesse, por exemplo, estou construindo minha carreira a partir disso, ou para algumas pessoas, estou honrando este meu cargo que eu conquistei este lugar e, portanto, ele é meu, ele é um lugar próspero, é um lugar que é uma fonte também de renda para mim. E aí eu tenho uma energia aqui de estou me posicionando com relação àquilo que eu acredito ser o verdadeiro, que eu acredito que seja o que vale a pena realmente, o que vale a pena lutar, aquilo que me traz satisfação emocional. Então, me posiciono a partir disso, ainda que eu tenha que me defender, ainda que eu sinta que eu tenha que me defender em algumas situações, em alguns momentos. Para outras pessoas, pode ser numa área afetiva. Então, por exemplo, sinto que está surgindo aqui uma nova oportunidade afetiva para você. Se você for uma mulher de signo de escorpião e você for hétero, né, enfim... sinto aqui que surge alguém na sua energia com uma proposta, né? Algo que aparentemente parece ser algo que existe um começo sólido, uma tendência a se tornar algo mais estável, que possa evoluir para um relacionamento, né? Ou pelo menos existe um pouco desse desejo de que isso evolua para um relacionamento sério, tá? Ou evolua para um compromisso maior dentro dessa situação, mas ao mesmo tempo eu sinto como se você estivesse numa postura um pouco de defensiva com relação a isso, ou como se essa pessoa estivesse ainda com uma postura um pouco defensiva, tá? Mas eu sinto muito mais que são vocês, no caso, nessa energia. Seja você homem, seja você mulher, enfim, tá? Adeque isso para a sua situação, tudo bem? Enfim, então, como vocês puderam perceber aqui, podemos estar falando de várias áreas, cabe a você sentir. A energia, no geral, existe uma situação aqui que é de valia para vocês, que envolve apego emocional a vocês também, é uma situação que mexe muito com o emocional de vocês, é aquilo que vocês gostam de fazer, que vocês sentem que você tem uma certa autoridade a respeito daquilo. Ao mesmo tempo pode envolver projetos que podem estar relacionados à área financeira também, ou à área do trabalho, enfim, enfim, nessa área mais material para vocês. Pode ser algo que ainda é um pouco inicial, ou pode ser algo que você conquistou, ainda que seja só aquilo, tipo, eu conquistei um cargo X, um cargo público, por exemplo, é isso. Mas ainda assim eu conquistei isso e é meu por direito, estou aqui batalhando para mantê-lo, ou batalhando para me posicionar de acordo com a minha verdade, dentro daquilo que acredito, dentro dessas situações que me acontecem no dia a dia aqui. Ou então, se você é uma mulher e você trabalha numa área onde você está conquistando um cargo, você está crescendo dentro da área, você está se desenvolvendo, aqui eu sinto você nessa energia de ter que passar a ocupar uma postura mais de rei de copas ao invés de rainha de copas, no sentido de que a rainha de copas ela ainda ela tem uma energia ainda que receptiva, né? E o rei
não tanto, né? Os reis não são tão receptivos, não é uma energia muito receptiva, né? É o princípio masculino, né? A polaridade masculina. Então é como se você, ainda que amasse isso que você esteja fazendo, você sentisse que você precisasse assumir uma postura mais de defensiva, uma postura um pouco mais séria, uma postura mais de defender também os seus ideais, a sua verdade, aquilo que você acredita, né? De se posicionar realmente a respeito dessa situação, se posicionar dentro do seu lugar, disso que você está conquistando ou lutando para conquistar o seu espaço a longo prazo, tá? Tem essa energia, como se vocês sentissem que tem uma energia de relutância de vocês com relação a algo, seja em qual sentido for, e seja no bom sentido, no sentido de resistência, estou sendo resistência, ou no sentido de estou tendo que resistir a algo, ou no sentido de estou resistente para me permitir algo, tá? Acho que ficou bem claro, né, gente? Adequem aí. O que está acontecendo de fato? 4 de pentáculos, com o 9 de espadas, seguido do arcano maior, a morte. Na energia central do jogo a gente tem o 9 de espadas. Na energia de vocês a gente tem o arcano do sol, que vem numa posição de bloqueio. Fundo de deck é a força, seguido do carro. Depois o diabo. Aqui, pessoal, eu sinto que vocês estão muito apegados. Muito apegados. A medos, a coisas passadas, a padrões disfuncionais de vocês mentais. Pode ser também um medo de repetir situações do passado, um medo dessa situação não dar certo. Existe um medo aqui, como se vocês estivessem muito apegados a uma ideia também para algumas pessoas, isso daqui também pode estar falando, a vocês estarem muito apegados. Na verdade, o que está acontecendo nessa situação é que você está muito apegado a medos, a coisas do passado, e você precisa transmutar isso, você precisa se permitir transmutar isso. Só que você está numa energia meio de bloqueio aqui com relação ao sol, né? E segurando muito o avanço das coisas, tá? É como se você não estivesse permitindo enxergar as coisas com clareza de fato, ou estivesse um pouco desacreditada, sabe, a respeito dessa situação, porque o sol ele também me remete muito a acreditar, né, em algo, aquela energia da alegria, da vida, da esperança, da confirmação. É uma carta muito positiva no tarô, né, um arcano muito positivo, é aquela clareza, aquela luz, aquela iluminação. É o ver algo, é o ver além, é o enxergar uma luz, né, também. É tudo se tornar claro, tudo se fazer claro. Então aqui eu vejo como se dentro dessa situação vocês estivessem um pouco inflexíveis também, né? Com esse 4 de ouros embaixo do 7 de paus. Vocês, olha como essas cartas estão inflexíveis, né? Elas resistem, elas seguram algo, elas, sabe, elas se apossam, elas se mantêm, elas fecham, sabe? Isso causa muito desgaste mental. Então, seja qual for essa situação aí para vocês, eu vejo que o que está acontecendo de alguma forma, dentro dessa situação, e aí só cabe a você encaixar, você julgar aí o que faz sentido ou não para você, de alguma forma dentro dessa situação, você está se mantendo um pouco inflexível e não está permitindo, você não está permitindo ver as coisas como elas são com clareza. E aí, ao mesmo tempo que você deseja isso, é algo que você deseja, essa estabilidade com relação a isso, esse bem-estar, esse fluir, essa harmonia com relação a isso, ao mesmo tempo você tenta segurar, você tenta controlar de alguma forma, porque você tem medo de perder aquilo que você já conquistou, ou você tem medo de, enfim, soltar muito, deixar muito, muito frouxo, muito aberto e isso escapar pelas suas mãos. E aí isso causa algum desgaste, alguma ansiedade, alguma preocupação mental para você. Para algumas pessoas pode ser também que você esteja, por exemplo, em alguma área, você trabalha com algo que você gosta, mas ao mesmo tempo você está tendo, você sente que você está tendo preocupações financeiras, você sente que não está recebendo tanto quanto poderia, ou está tendo algum problema com relação a finanças para algumas pessoas aqui também.
E aí que se for o seu caso, eles pedem também para tomar cuidado com compras impulsivas, compras relacionadas ao seu emocional, sabe? Aqui eles falam que vocês precisam soltar esse medo que vocês estão sentindo, como se vocês estivessem muito presos, muito agarrados a um medo, a angústias, ansiedades, sabe? Preocupações, talvez não reais, sabe? Coisas que você tá pensando, sempre tendendo para um lado muito mais negativo das coisas. E que eles te falam como se fosse necessário esse fluir mesmo, que inclusive desde o começo eu acho que eu comentei a respeito disso que eu tava sentindo. Que eu queria deixar fluir as coisas aqui. Tinha uma energia sobre fluir. Eu sinto meio que isso, sabe? Como se vocês precisassem se abrir, soltar, desapegar um pouco, sabe? Pegar um pouco e deixar essa finalização acontecer, essa transformação, essa metamorfose acontecer ao mesmo tempo aqui, sabe? Com o Arcano da Morte. Para que vocês se permitam seguir em frente, para que vocês permitam avançar de alguma forma, tá? Para alcançar novos patamares que vocês desejam alcançar dentro dessa situação, ou enfim, tá? Realmente, Escorpião, perceber aqui que você ficar em conflito interno com essa situação, isso não vai te ajudar a seguir, isso não vai ajudar a situação a fluir, sabe? Seja da forma que for. Você ficar nesse conflito interno, porque aí aqui no desfecho vocês abrem com o 5 de paus, que aqui pra mim tá falando muito de conflito interno, mas para algumas pessoas também pode estar falando de conflito interno e também pode estar falando de conflito com pessoas, com um grupo de pessoas, então se for um trabalho, uma dinâmica, enfim, tá? Pessoas que brigam entre si, disputam entre si, enfim. Seguido do 10 de espadas, isso tudo no desfecho, tá? Com a sacerdotisa e o rei de paus, né? Aqui eu sinto, então voltando para o que eu estava comentando antes da situação anterior, aqui eles falam que esse conflito interno seu, quanto mais pegado você fica a esse conflito interno, mais essa situação te desgasta e menos você se permite fluir a respeito disso. Menos você permite que as coisas andem, fluam na direção, sigam o curso delas, fluam na direção normal. E aí você impede isso um pouco, mas por um certo medo de repetir coisas do passado, e depois ter que lidar com a decepção, ter que lidar com a frustração, enfim, é aquele medo do e se. É um pouco é realmente bastante ansiedade, né? Embaixo do 9 de espadas a gente tem o 10 de espadas também. Essa situação, seja ela qual for, é uma situação que assim, o que eles te falam não adianta você ficar preso, apegado a isso, tentando manter isso de todas as formas possíveis, numa postura muito rígida, muito inflexível. Que essas situações conflituosas tendem a acabar drenando um pouco você mentalmente também. Mas essa situação é muito mais sobre você se permitir, ainda se resguardando e se mantendo e se, enfim, dentro dessa situação, tendo essa sua postura dentro dessa situação, ainda assim se permitindo fluir a partir disso e se permitindo soltar um pouco esse medo, soltar um pouco esse controle, sabe? Se permitir relaxar um pouco a respeito disso para que você possa deixar essas coisas se transformarem, tá? Que para você seguir em frente a respeito dessa situação, você precisa aceitar isso, você precisa soltar isso para que você não fique tão apegado, tão preso a esses seus conflitos internos, tá? E aqui é como se intuitivamente você estivesse sentindo que você pode seguir dentro dessa situação, seja ela qual for, tá?
Mas de alguma forma você tenta controlar essa situação e aqui eles querem que você saiba que você não tem controle a respeito dessa situação. Por mais que você ache que você tenha, que você não sabe tudo dentro dessa situação, por mais que você pense que você saiba, tá? Então é se permitir enxergar as coisas como elas são, tá? Se permitir avançar dentro das situações, se permitir que as situações avancem para que elas possam chegarem em novos níveis de compromisso, possam avançar de alguma forma, crescer de alguma forma, tá? Para algumas pessoas, aqui a gente pode estar falando também, por exemplo, se você tem uma desgastante no trabalho, aqui mostra uma espécie de conflito chegando ao fim, mas assim, esses conflitos eles só chegam ao fim também te desgastando extremamente, né? Mentalmente você acaba ficando muito desgastado. E que o melhor que você pode fazer é se resguardar e ficar na sua mesma, evitar um pouco a impulsividade, tentar não ser muito impulsivo, sabe? Se resguardar um pouco mesmo, ficar um pouco mais na sua, um pouco mais distante desses conflitos, para que você possa ter um pouco de paz mental. Mas aqui também me fala que se for uma situação que você só tá preso nesse lugar, que você tá apegado emocionalmente e talvez financeiramente, mas financeiramente também nem te dá tanto assim. E aí talvez você precisa ver se não é o caso de você ponderar e enxergar realmente a situação, para ver se não vale a pena você sair dessa situação, você abrir mão disso, tá? De alguma forma, em algum momento, enfim. Analise o que for viável para você. Se esse fosse o caso de uma situação desgastante e tudo mais, relacionada a algum trabalho, enfim. Porque é como se tivesse muito mais contras do que pró, sabe? Gente, eu tô com uma alergia aqui, assim, ao redor da minha boca, tá ardendo horrores. Não sei se aí no vídeo vai estar muito vermelho ou não. Mas tá assim, aqui assim, tá ardendo muito, 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 muito. Enfim. Deixa eu ver aqui. Você realmente precisa aceitar que tem que finalizar, tá? É assim, se você tá aí há 30 anos, tá? 10 anos, 5 anos, 6 anos no mesmo lugar. Nada muda. Você continua mal. Tudo que acontece, você fica mal. É um monte de intriga, um monte de gente ruim. Nada muda, nada acontece, sei lá. Você tá num cargo público, você tá numa empresa, na mesma empresa há 30 anos. E você tá reclamando sempre das mesmas coisas. E você não tá sente que não tá ganhando o suficiente, mas ao mesmo tempo aquilo te promove um pouco, um certo conforto, um certo bem-estar, mas aí você também tem um pouco de apego nessa situação, se sente talvez confortável dentro dessa situação, talvez não seja o caso de você se questionar se você não tá com medo de mudar. Se você não tá com medo de deixar as coisas morrerem, o que tem que morrer, para se abrir para o novo. Sabe? Que às vezes ficar se desgastando tanto assim numa situação não compensa mesmo. É algo que assim pra você não iria compensar de verdade, sabe? No fim das contas não compensa e tem situações que possam ser melhores pra você, tá? Em outros locais, enfim. Adeque pra sua situação. Deixa eu ver o que mais que eu vejo aqui. Bom, situações afetivas é basicamente essa energia também. Vocês um pouco na defensiva com relação a alguém que chega com uma nova proposta, que parece ser algo que pode ser sólida, ou pelo menos aparentemente tem essa impressão. Vejo vocês com muito medo de se abrir, com medo mesmo realmente de se entregar, vocês querendo manter o controle a respeito dessa situação, mas eles pedem para que você aceite o fluxo natural das coisas,
que o que tiver que acontecer vai acontecer. E talvez esse processo dessa situação e de você se permitir vivenciar essa situação seja algo que realmente tem um processo, envolve um processo de transformação até mesmo dentro de você, ou uma nova visão a respeito de algo, ou enfim, como se eles quisessem te dizer que de alguma forma esse medo todo que você está sentindo de repetir padrões, você meio que não vai repetir as mesmas situações, entende? Porque já não é a mesma situação, porque você também já não é mais exatamente a mesma pessoa que você era nessas outras situações que você vivenciou. Então aqui eles falam um pouco sobre você não tentar soltar um pouco esse medo de perder o controle. Claro, se policiar, não ser irresponsável, nem impulsivo, mas entende? Vendo as coisas, porque é muito verdadeiro, sabe? Não sinto coisas escondidas. Sinto mais um conflito interno seu mesmo. E é que eles te pedem para abandonar essa situação de conflito, porque senão vai te desgastar muito dentro dessa situação e pode acabar finalizando algo que talvez você não queira que finalize agora. Entende? E aí fala para você sentir, ouvir a sua intuição, ir bem devagar com essa sacerdotisa aqui, ir observando realmente a situação aqui com esse rei de pau juntos, né? Tipo, ir observando isso. E confiar que a espiritualidade vai te guiar de alguma forma dentro dessa situação, tá? Então, e se permitindo fluir ao longo do processo, tá? Para quem for relacionado a projetos, eu vejo isso, você defendendo, buscando talvez uma nova oportunidade a respeito de alguma coisa que você quer dentro da área. Pode ser que algo não seja exatamente como você gostaria que fosse, ou não saia exatamente da forma que você estava idealizando que fosse sair. Pode ser que tenha algumas situações desgastantes, algumas situações envolvendo conflitos, talvez com grupos, pode ser tipo grupos de pesquisa, grupos de estudos, grupos de trabalho, grupos, tá? Pessoas da área, enfim, uma certa disputa. E pode ser que você, no momento, não consiga exatamente essa posição. Pode ser uma situação que te deixa um pouco desgastado mentalmente ou com muito medo. Mas aqui eles pedem para que você confie, tá? Que é como se eles dissessem algo assim a respeito de que na hora certa aquilo vai chegar, na hora certa algo vai chegar na hora certa, entende? Mas enquanto não chegar, que você continue tendo a garra de ir em direção àquilo que você acredita, que você quer. Tomar cuidado com pessoas que possam querer ficar causando intrigas, tá? Te desgastando de alguma forma. Não ficar remoendo coisas. Um pouco dessa energia, ruminando coisas. E alguma situação conflituosa aí envolvendo essa questão, envolvendo alguém dentro dessa questão, ou envolvendo grupos, ou envolvendo uma dinâmica, se encerra, tá? Talvez se encerre com um afastamento de você com relação a alguma pessoa, pode ser algum homem, enfim, alguém com energia masculina forte e talvez uma energia um pouco impulsiva, sabe? Não sinto muito tão legal a energia dessa pessoa para quem é essa situação que eu comentei agora. Bom, eu sinto que no geral é basicamente isso, tá, gente? São muitos contextos para conseguir trazer tudo para vocês. Saibam aí no momento de vocês o que faz ou não sentido para vocês, tá bom? Mas a energia ela gira basicamente em torno de um conflito relacionado a uma nova oportunidade, ou relacionado a algo que você quer manter, ou relacionado a algo do seu profissional que você quer manter, ou relacionado a algo do seu profissional que você está iniciando, ou relacionado a algo na sua vida que você está iniciando, ou relacionado a algo que você deseja iniciar, ou enfim. Entende? Tem essa energia de conflito dentro dessa situação. E pode ser um conflito interno, um conflito externo, um conflito envolvendo as pessoas, envolvendo. Pode ser um trabalho, pode ser um compromisso, pode ser um relacionamento, pode ser N coisas. Tudo bem, pessoal? Saiba adequar na sua energia. Bom, eu vou pedir aqui uma carta do oráculo dos anjos e ancestrais para vocês, para pedir uma mensagem extra, uma confirmação, enfim, algo que eles possam acrescentar, tá bom? Na energia de vocês. Por favor, oráculo dos anjos e ancestrais. Uma carta, uma mensagem para o signo
de Escorpião ou para as pessoas que chegaram até essa leitura, por favor, uma carta. Uma carta para essas pessoas. Ok, obrigada. A Lua. Olha, eu tava sentindo a Lua na energia assim de vocês desde o preparo da mesa. Engraçado, a Lua caiu na mesa, né? A Lua. Anote as mensagens intuitivas. E no fundo do deck, o Sol. Desfrute do sucesso e da felicidade. E tem bem essa energia aqui, né? De Lua e Sol, assim. Eu sinto bastante isso, ainda mais com vocês nessa posição aqui de Sol, na energia de vocês e meio que nessa posição de bloqueio. Eu sinto aqui, Escorpião, que tem uma questão sobre você iluminar as suas próprias ilusões, os seus próprios medos, suas questões emocionais mais fundas, internas, talvez necessidades tão básicas, tão primitivas, coisas relacionadas a, sei lá, primeira infância, talvez relacionada à insegurança sua com uma posição de poder, com um lugar que você sente que talvez não deveria ocupar, relacionado a, sei lá, um padrão de enfim, sofrer com outras pessoas. Enfim, tem muitas coisas aqui, muitas coisas. Como se você ficasse em devaneios, sabe? Como se você entrasse em devaneios com seus próprios pensamentos, mas basicamente com medo, enfim, ou pensando demais a respeito de algo, coisas do tipo, mas é como se vocês precisassem ouvir a intuição de vocês, ainda mais o Rei de Copas aqui também, que é bastante intuitivo, né? Assim como a Rainha de Copas. Ouvir bastante a intuição de vocês, né? E que essa carta da Lua anote as mensagens intuitivas, porque é como se vocês estivessem recebendo pistas, sinais, pequenas coisas, pequenas faíscas, eu sinto com isso da questão do Sol, pequenas faíscas, pequenas fagulhas, porque esse Sol aqui na posição de bloqueio de vocês, né, não tá tão claro assim, mas ao mesmo tempo não tá tão claro assim, porque talvez você não esteja se permitindo enxergar a situação com clareza, e aí você tá vendo breves relances, faíscas, do que a espiritualidade está querendo te passar, ou do que sua intuição está querendo te passar a respeito dessa situação. E aí talvez justamente por não estar conseguindo se abrir para te sentir, enxergar as coisas da forma que você precisa senti-las, por esse medo, esse receio de repetir algo, ou de sofrer em algo, ou enfim, né? Você acabar se perdendo um pouco da sutileza das coisas que estão sendo passadas para você, e aí, consequentemente, você se barrasse um pouco, se segurasse um pouco e tivesse uma relutância, uma certa inflexibilidade, uma certa rigidez e acabasse não conseguindo se permitir fluir, se permitir seguir nessa situação, ou deixar que essa situação flua, porque ela vai se mostrar conforme ela tiver que se mostrar. Entenda isso, sabe? Ainda que você pense e você queira controlá-la, ela vai ser exatamente da maneira que precisar ser e tiver que ser. Eu vou ler aqui a mensagem para vocês da carta, tá? A Lua. Anote as mensagens intuitivas. Página 126. Página 126. A Lua. Anote as mensagens intuitivas. Nossa, eu tô toda descabelada, né, gente? Vocês nem pra me avisar, nem pra falar nada. Tô vendo, hein? Mensagem. Use sua intuição. Pratique o discernimento. Veja através de ilusões e bloqueios. É o que eu falei. Tentar olhar além, sabe? Dessas situações. Para transmutar essas situações. Você precisa se permitir transmutar essas situações para que você consiga ver além dessas situações, sabe? E aí, enfim, aí você adequa no seu contexto. Significado. A Lua é fortemente associada ao divino feminino e à energia de recepção. Se o Sol é Deus, a Lua é a deusa. E, portanto, e aqui a gente tem o Sol e a Lua. Podemos estar falando de um casal, podemos estar falando de, para algumas pessoas, um relacionamento afetivo, tá? E aí você com um pouco desse medo, um pouco desse bloqueio, não tá permitindo um pouco fluir muito com as coisas, embora você tenha essa vontade, você sinta isso. Aqui eles pedem para seguir a sua intuição, com discernimento. E, portanto, ela oferece uma poderosa energia de polaridade e equilíbrio. Sua energia é cíclica e conecta-se fortemente às emoções, que, muitas vezes, vêm e vão em ondas. E olha aqui o Rei de Copas, né, gente? Nas ondas do mar. As emoções que vêm e vão, a gente sente, se permita sentir,
Se permita fluir com as emoções, se permita ser afetado pelas situações, afetada pela situação. Se permita sentir que você não está no controle, se permita assumir a perca de controle, se permita perder o controle também de certa forma. Mas sem tantos medos, tenta reconhecer o que é medo e o que não é, para que você possa se abrir e fluir dentro dessa situação da forma que precisar ser, tá bom? Em um comportamento um tanto interessante, de modo que quando a lua aparecer em uma leitura, muitas vezes ela apontará que nem tudo é o que parece, você não está vendo as coisas com clareza. Porque você vê na energia o sol aqui com essa posição de bloqueio, né? Então nem tudo é o que você está vendo da forma que você está vendo, nem tudo é o que parece, tá? A lua tem um lado escuro, apenas escuro, não negativo. E pode mostrar por que você foi mantido na escuridão. Gente, isso aqui é muito simbólico. A lua tem um lado escuro, apenas escuro, não é negativo, é só um lado escuro. Não é bom nem ruim, é um lado escuro. É um fato, a lua tem um lado que é escuro. E isso pode te mostrar o porquê que você foi mantido na escuridão. Tá? Então aqui tem muito a ver essa questão dos medos, dos bloqueios, da sombra, o bloqueio da luz, o bloqueio do sol, né? O medo, o conflito, o medo de se entregar a algo e permitir que esse algo te transforme, porque a partir do momento em que você se permite dentro dessa situação, você vai ser transformado, porque as situações nos transformam. E talvez o medo disso, e aí nesse medo você se impedindo de ouvir sua intuição, né? Enfim. E esse medo, isso diz algo sobre você. Esse lado escuro da lua, ele pode te dizer algo sobre você, ele pode te dar uma chave, uma informação, uma ferramenta preciosa a respeito de você. Essa situação, esse lado escuro, essas questões, essas emoções, esse vai e vem, essas ondas, essa profundidade, essa intensidade de emoções dessa situação, ela te ensina algo, ela pode te ensinar algo. As profundezas, as suas sombras podem te ensinar algo. Nas suas sombras pode existir uma informação, existe uma informação preciosa a respeito de você mesmo, do seu autoconhecimento dentro dessa situação, seja ela qual for, em qual área for. Entende aqui? As energias lunares estão envolvendo sua vida, permitindo que você entenda o que está em seu caminho. Nem tudo é o que parece e você está sendo orientado a usar o seu discernimento. Quando a lua aparecer, os impulsos intuitivos ou psíquicos aumentarão. Portanto, tome nota de quaisquer sentimentos que surjam neste momento. Serão mensagens de sua alma e dos anjos. A lua ilumina tudo que foi mantido no escuro, então pergunte a si mesmo se está evitando alguma situação ou se recusando a lidar com algo importante. Nesse caso, pode isso estar mantendo você nas sombras quando seu destino é estar na luz. Se essa carta aparecer quando você sentir que alguém não está sendo completamente sincero com você, saiba que as intenções dessa pessoa serão reveladas a você. O sol. Tá? Deixe as situações acontecerem conforme elas tiverem que acontecer, porque isso o que for revelado vai ser revelado, o que for mostrado vai ser mostrado de qualquer forma, quer você tente segurar ou não as situações, tá? A lua não tem segredos, revela tudo. E ela vai revelar mesmo, porque envolve emoções, tá? Tudo vem à tona. Então é que eles te falam para não ficar se preocupando com uma situação excessivamente, porque as coisas, elas consequentemente acabam vindo à tona. Quer você queira, quer não. Quer você queira enxergar, quer não. Não é? Às vezes a gente não quer enxergar uma situação, mas aí chega algo, acontece algo que de repente aquilo se torna impossível da gente fingir que não estamos vendo aquilo, né? Aquilo começa a ficar assim mais claro e impossível, né? Então assim, se você tá com dúvida com relação a alguém, também pode ter para algumas pessoas aqui, por exemplo, se você tá com medo de se entregar de fato para alguém, se você tá sentindo algo não muito positivo, não muito bacana nessa energia dessa pessoa, confie na sua intuição a respeito disso, a mensagem continua sendo a mesma. Confie na sua intuição a respeito disso, saiba se resguardar, saiba se proteger
proteger, saiba manter a sua posição dentro dessa situação, mantenha a distância, saiba se afastar se for necessário, tá? Mas permita que essa situação seja o que ela é, porque as coisas vão se tornar claras de qualquer forma. Você não precisa tentar intervir. Deixe as coisas fluírem, deixe o fluxo da vida acontecer. Tudo bem? Sinta das suas emoções no meio disso e tente perceber o que essa situação está revelando sobre você mesmo neste momento também, tá? Para que você possa crescer também dentro das situações. Tudo bem, Escorpião? Essa foi a sua leitura. Eu espero que você tenha gostado de alguma forma. Minha perna dormiu aqui, gente, aqui do lado. Eu espero que você tenha gostado de alguma forma, que tenha te servido, que tenha sido válido. Retorne para mais vídeos, curta, comenta, compartilha com outras pessoas que você sabe que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se inscreva aqui no meu canal, por favor, me ajude a crescer este canal, tudo bem? E é isso, espero que tenha servido de alguma forma. Um grande beijo e tchau, tchau. Nos vemos numa próxima.